Bom dia com alegria. Eu cumprimento vocês que estão me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, hoje eu venho falar com vocês sobre mais um dos infindáveis, insondáveis atributos do nosso Pai, do nosso Deus, do Deus da nossa vida. Eu hoje venho partilhar com vocês a minha vivência e o estudo que fiz sobre o nosso Pai, o nosso Deus de consolo. Porque eu tenho sido grandemente consolada por Ele, constantemente abraçada e consolada por Ele. E eu quero mostrar aqui para vocês, à luz da palavra, a maneira como Deus nos consola e o quão consolador Ele é para todos nós. E eu vou começar aqui por essa segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, nos versos 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos dele, possamos também consolar os que estão passando por tribulações. Aleluia. Irmãos, aqui, esse próprio versículo, esses dois versículos, eles sozinhos já são uma pregação. Porque só por aqui a Bíblia nos garante que qualquer um de nós, qualquer pessoa, por pior que seja a situação que esteja vivenciando, por pior que sejam as circunstâncias e por pior mau estado que a pessoa possa estar, qualquer um de nós podemos receber a ajuda deste Pai Consolador. Mas aqui tem uma coisa importante que talvez a gente não tenha muitas vezes, quando nós estamos passando por situação de uma dor profunda, a nossa humanidade nos cega e muitas vezes nós não conseguimos enxergar o consolo de Deus. E eu queria exemplificar aqui com uma ilustração que é, por exemplo, quando nós precisamos da ajuda de um médico, o que é que nós fazemos? Bem, talvez você vá me dizer, a primeira coisa que a gente faz é procurar um médico. Da mesma forma, eu quero te dizer que se nós queremos que Deus nos console, nós também temos que tomar uma atitude. E a Bíblia, na carta de Tiago 4, versículo 8, nos diz o que nós devemos fazer. A Bíblia nos incentiva e diz: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Então, da mesma forma que nós temos que ir ao médico quando nós estamos precisando de alguma ajuda, quando precisamos do consolo de Deus, nós temos que nos achegar a Ele, para que Ele também se achegue, porque assim Ele também se achegará até nós. Aí talvez você me pergunte assim: mas será que Deus vai realmente se achegar a mim? Eu, tão pecador, tão falho, ou talvez eu esteja passando por tribulações em consequência de más escolhas minhas, será que ainda assim Deus vai se achegar a mim? E nós podemos ter a certeza que sim. Eu te digo que nós podemos ter essa certeza, por dois motivos. Primeiro, porque a própria palavra, a própria Bíblia, na própria Bíblia Ele fala muitas vezes que Ele quer nos ajudar, que Ele quer nos consolar. Eu vou ler aqui para vocês 5 versículos.
em que Deus nos fala claramente dessa predisposição, dessa vontade, dessa disponibilidade dele em se achegar a nós e nos consolar. No Salmo 86:17, Davi escreveu: Tu, ó Deus, és o meu ajudador e consolador. Em Isaías 41 Deus diz: Consolem o meu povo, diz o seu Deus. Em Isaías 66, versículos 12 e 13, assim diz Deus: Assim como a mãe consola o seu filho, assim continuarei a consolar vocês. Olha quão profundo e quão revelador isto é. Assim como a mãe consola o seu filho, assim eu continuarei a consolar vocês. Ele não diz que vai nos consolar uma vez, ou duas, ou três. Ele diz que continuará a nos consolar. E esse continuarei, de continuará, é algo infinito. Depois, em Mateus 5,4, ele diz: Felizes os que choram, porque serão consolados. E por último, em 1 Pedro 5,7 diz: Lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Aleluia. Este é o primeiro motivo, porque a própria palavra nos garante que Ele nos consolaria. Mas ainda assim, se não fosse o suficiente, nós temos aqui um segundo motivo. E este segundo motivo é que nós temos na Bíblia várias histórias e testemunhos verídicos de pessoas reais que receberam o consolo de Deus, tanto nos dias de hoje como no passado. Então eu vou começar aqui com o rei Davi, que enfrentou tantas tribulações, foi perseguido, Davi passou por muitas tribulações. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi desprezado. E tem uma ocasião, que está em Salmos 28, do 2 ao 7, que o desespero dele era tão grande, que ele implorou a ajuda de Deus, e ele orou. E ele disse assim: ouve as minhas súplicas quando eu clamo a ti por ajuda. Ouve as minhas súplicas quando eu clamo a ti por ajuda. Eu te pergunto, será que Deus o ajudou? Mas no próprio Salmo, o próprio Davi nos revela. Ele afirma: e eu recebi a sua ajuda, e por isso meu coração se alegra. Então, assim como Davi, muitas pessoas hoje enfrentam situações bem difíceis e buscam a ajuda de Deus, e da mesma forma, Deus vem com seu consolo e responde às orações de todas as pessoas. Depois, mais para frente, nós temos Jesus. Deus nos enviou Jesus, que deu consolo a todos aqueles que precisavam. E a Bíblia diz que Deus escolheu Jesus para ajudar os que tinham o coração quebrantado e para consolar todos aqueles que choravam. Está lá em Isaías 61, do 1 ao 2. Então, quando Jesus veio à Terra, não foi por acaso que Ele deu atenção especial para aquelas pessoas que trabalhavam duro e que se sentiam sobrecarregadas. Você pode confirmar essa informação lá em Mateus. Em Mateus 11, entre o versículo 28 e o 30, você vai ver isso. Jesus consolando as pessoas com atenção especial, aquelas que trabalhavam duro e se sentiam sobrecarregadas. E Ele consolava também de várias outras maneiras. Ele consolava quando Ele dava conselhos sábios. Ele consolava quando Ele tratava de forma amorosa todas as pessoas que se achegavam a Ele. Ele consolava quando Ele levava a cura aos doentes. Tem uma passagem em que um certo dia um leproso chegou a Jesus e disse:
Se o Senhor apenas quiser, pode me curar. E Jesus apenas respondeu: eu quero, seja curado. E aquele leproso foi curado. Essa foi a forma de Jesus, as várias formas que Jesus consolou as pessoas naquela altura. Hoje, Jesus fisicamente não está aqui na terra para nos consolar pessoalmente como fazia naquela altura. Mas o nosso Deus de todo consolo, nosso Pai de todo consolo, Ele continua a nos ajudar. E hoje Ele faz isso de muitas maneiras. E eu quero partilhar quatro maneiras que eu identifiquei aqui com você. A primeira ferramenta que Ele usa para nos consolar é a sua própria palavra, é a Bíblia. Porque a Bíblia ela foi escrita para nos instruir e para nos consolar. Ela pode e ela nos ajuda a enfrentar todas as situações e as tribulações que nós passamos. Por meio do consolo das Escrituras, nós recuperamos a nossa esperança e a nossa força. Depois, nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, é algo muito poderoso. E Deus, através do Espírito Santo, Ele consegue chegar a todos os corações. Ele consegue chegar e intervir em todas as situações, sem acepção de pessoas. Não importa o que a gente esteja enfrentando. Assim como um pai que quando vê um filho em desespero chorando, ele não consegue ser indiferente e a primeira coisa que ele faz, até mesmo antes de corrigir, é consolar. Assim é o Espírito Santo dentro de nós. Por exemplo, depois da morte de Jesus, os primeiros cristãos ficaram desolados e precisaram de consolo. E lá em Atos 9:31, a Bíblia nos mostra que Deus usou o Espírito Santo para os consolar. E hoje, da mesma forma, Deus usa o Espírito Santo para me consolar e para te consolar em todos os momentos de tribulação, em todos os momentos de tristeza que nós passamos. A terceira ferramenta é a oração. A Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos por causa de coisa nenhuma. E depois ela ainda nos diz o que é que nós devemos fazer. Ela diz que nós devemos tornar os nossos pedidos conhecidos a Deus e que a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardaria o nosso coração e a nossa mente. Está lá em Filipenses 4, do 6 ao 7. Então, a Bíblia diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Aí você pergunta, mas como que eu não vou ficar ansioso? Aí depois, lá na carta aos Filipenses, ela nos dá a solução, tornando os nossos pedidos conhecidos a Deus. Como? Através da oração. E então a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará o nosso coração, a nossa mente, e a ansiedade irá embora. E depois, ainda tem uma outra forma que Deus usa para nos consolar, que é através das pessoas, através dos seus anjos sem asas que andam aqui pela terra. São seus servos, os servos de Deus, que são pessoas que podem ser como um salva-vidas atento, que está ali como sentinelas, sempre prontos para ajudar, para nos ajudar em caso de necessidade. O apóstolo Paulo dizia que os seus irmãos na fé eram uma fonte de grande consolo em momentos de aflição e tribulação. E eu, nessa sexta-feira, vivenciei isso de uma forma tão real, que só à noite, quando eu me fui deitar, é que eu me dei conta de que o Deus do consolo tinha mandado os seus servos para dentro da minha casa
para me trazer consolo num momento difícil para mim e para o meu marido. Porque nesta sexta-feira nós estávamos aqui, já tinha dito no domingo anterior, na mensagem de domingo anterior, que estamos num processo de mudança, em que temos que deixar aqui uma história para viver uma nova história que Deus está escrevendo para as nossas vidas, né? E esse virar de página sempre custa, porque deixamos para trás pessoas e vivências que são preciosas para nós. E na sexta-feira, enquanto embalávamos as coisas, a transportadora chegou para fazer o transporte, o embalamento para transportar a nossa mudança. E entre aqueles 5 homens que vieram tratar da mudança, 2 eram cristãos. Estiveram aqui em casa o tempo todo a profetizar bênçãos sobre as nossas vidas. E a nossa casa, que sempre foi uma casa muito alegre, estava assim num momento assim de nostalgia, de uma saudade de alguém que ainda não partiu. E a partir do momento que aqueles homens entraram por aquela porta, é como se a alegria retornasse para dentro da nossa casa. E de repente até mesmo parece que o ambiente ficou mais iluminado. Parecia que a casa até tinha mais luz do que aquilo que efetivamente tem. E as palavras de bênção que aqueles homens liberaram sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, renovou as nossas forças e nos encheu de uma alegria que transcendeu todo o entendimento. Então, o apóstolo Paulo, quando disse que os nossos irmãos na fé são uma grande fonte de consolo em momentos de forte aflição e tribulação. Isso aconteceu lá na carta aos Colossenses e aos Tessalonicenses, naquela altura, mas eu hoje posso te dizer que ainda hoje essa palavra é verdadeira e é aplicável e é vivenciada nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que não importa o quão mal seja o seu dia, o quão mal seja o momento que você esteja passando, prefira passar por este momento com Deus. Porque Ele, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, Ele atende o clamor dos seus filhos. Ele ouve até os seus gemidos. E Ele vem e derrama a sua paz, a paz que transcende todo o entendimento no seu coração. Ele lá de cima, Ele vê quando nós estamos lutando contra o desespero, e Ele assume as nossas dores. Basta você ler a Bíblia e você vai ver como Deus libertou o seu povo, como Ele vem ao longo desde a altura da criação, como Ele vem libertando o seu povo de várias situações, onde aparentemente não havia saída. Você vai ver como Ele, mesmo quando as pessoas, os seus filhos estão passando por situações difíceis e colhendo consequências de atitudes mal tomadas, Ele vem com o seu consolo e renova a alegria na vida de cada um. E da mesma forma, eu quero te dizer hoje que se você colocar a sua fé e a sua confiança no Senhor, se você se achegar a Ele em oração, Ele virá e Ele te consolará e Ele agirá em seu favor. Eu quero que você saiba que não importa se você é criticado, se você nesse momento está ferido, se você nesse momento está com medo. Eu quero te dizer que há um Deus de consolo pronto para te consolar. Apenas se achegue a Ele, ore com sinceridade e você
vai sentir, seja através de uma palavra que você vai ler na Bíblia, seja através do próprio Espírito Santo de Deus, seja através de resposta à sua oração, ou até mesmo de pessoas que servem a Deus e Ele mandará. Você vai sentir o consolo de um Pai amoroso, como um abraço. Você vai sentir como um abraço que vai te envolver de uma forma tão grande, e a paz que transcende todo o entendimento irá inundar o teu coração de uma forma tão suave que você assim instantaneamente vai se sentir melhor. Você vai sentir como se Ele estivesse segurando a tua mão até que o seu medo vá embora. E Deus olhará bem fundo nos teus olhos e você vai ouvir a voz doce e suave dele te dizendo: meu filho, minha filha, está tudo bem, porque eu estou aqui com você. E eu sei que a partir dessa experiência você vai poder fazer aquilo que diz na segunda parte dos versículos que são a base dessa palavra de hoje, em que ele diz que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, a partir dessa experiência que você vai ter com Deus, a partir dessa experiência de ser consolado por Deus, você também estará pronto para consolar aqueles que estão passando pelas mesmas tribulações que você vai passar, ou que você já passou. Amém? Eu estou aqui hoje dando meu testemunho. Além, não bastasse, só a própria palavra já seria o suficiente para te convencer do Deus de consolo que nós temos. Mas eu estou aqui para te dar na primeira pessoa o meu testemunho de como Ele tem me consolado. Estou te dando um testemunho real e recente de como Ele me consolou. E estou te consolando. Talvez você aí que neste momento também esteja passando por momentos de tribulação, de tristeza, para que você saiba que além de ser um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de resposta, Ele também é um Deus de consolo, um Pai amoroso de consolo. Amém? Era essa a mensagem que eu queria transmitir para vocês hoje. Permita-se ser consolado pelo nosso Pai. Achegue-se a Ele para que Ele também se possa chegar a você. Achegue-se a Ele através do estudo da Bíblia, através da oração, dizendo para Ele, colocando nos braços dEle, através da oração, dizendo para Ele tudo aquilo que te aflige. E Ele se achegará a você. E Ele vai te abraçar. Até que você se sinta melhor. Ele vai segurar a sua mão até que o seu medo passe. E Ele vai olhar bem no fundo dos seus olhos e vai te garantir: meu filho, minha filha, fica calma, está tudo bem, porque eu estou aqui com você. Mas fique atento, irmãos. Isso pode acontecer de formas tão subtis, às vezes até com o entregador de uma pizza, uma criança, uma situação que você presencia na rua. Deus fala de várias formas. De várias formas Ele nos mostra o tempo todo que Ele está com a gente, que Ele está ali nos consolando, nos abraçando, segurando a nossa mão. Viva essa experiência para que você também esteja pronto para consolar as outras pessoas à sua volta. Amém? Eu fico por aqui hoje, feliz, agradecida e consolada. Deixo para vocês um beijinho no coração de cada um
Que esse meu beijinho seja como um consolo de Deus neste momento na sua vida, independentemente daquilo que você está passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Então que você possa se sentir consolado nesta manhã, com todo o amor que eu emprego, que eu tento transmitir na minha fala, na minha voz e nesse beijinho que eu deixo no teu coração. Amém? Fiquem com Deus. Permitam-se ser consolados pelo nosso Deus. E até o próximo domingo, se Ele quiser. E a gente sabe que Ele sempre quer. Amém.